52 Supreme Arangon System Capítulo 351 Ele é bastante popular. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Uma professora Evane está aqui. Bom dia, professora Evane. Nux falou de brincadeira e, por algum motivo, Evane não gostou nem um pouco da visão à sua frente. Por que diabos todas as garotas da turma estavam perto da cadeira de Nux? Ela não conseguia entender e nem gostar disso. O que está acontecendo aqui? Ela questionou um tom estrito. Professora Evane. Nux está de volta. Ana falou com um olhar animado no rosto. Ela estava animada ao ver sua amiga depois de tanto tempo. Sua tecnologia foi compartilhada por outras meninas na sala de aula e elas também a sentiram. É bom que ele esteja de volta, mas por que vocês estão cercando ele desse jeito? Evane questionou. E nós só queríamos conversar com nosso colega que não vai às aulas há tanto tempo. Outra garota se adiantou e respondeu. A boca de Evane se contraiu em aborto. Que mentira descarada. Ela não conseguia entender que seus alunos estavam pensando daquele jeito. Então por que você não alcançou Mirio quando ele voltou para a aula depois de uma semana sob os cuidados do médico? Evane questionou. Esse era um assunto que ela, como professora, não deveria falar. Porém, neste momento, como suas emoções estavam uma grande bagunça, ela não pensou muito e questionou. Todos os alunos na sala viraram a cabeça para Mirio, que não teve nenhum acontecimento no rosto. Neste momento, ele não poderia se importar menos com o que seus colegas pensaram dele. Ele tinha problemas maiores para resolver. Sua família estava praticamente acabada agora. Seu pai era aleijado e ele, como irmão mais velho, agora teria que cuidar de seu irmão mais novo sozinho. Para isso, ele precisa usar esta Royal Academy a seu favor. Neste ambiente seguro, ele trabalharia duro, treinaria diligentemente e se tornaria mais forte. Somente quando estivesse mais forte ele seria capaz de proteger seu irmão mais novo e viver uma vida normal. Sim, ele estava muito mais maduro agora. Já foi um pouco tarde, porém, como dizem, nunca é tarde para melhorar. Essa mudança pode levá-lo a alcançar algo inacreditável no futuro. Vendo a ocorrência dos alunos, Evane finalmente descobriu o que acabou de dizer e não pôde evitar se amaldiçoar interiormente. Nux entendeu a situação e franziu a testa interiormente. Então, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto e ele continuou. Professor Evane, você não está feliz em saber que estou de volta também? HU? Claro que estou. Você não está curioso para saber por que eu não assisti às aulas por um mês inteiro? Eu já sei disso. Evane inclinou a cabeça em confusão. Exatamente, você já sabia disso, mas meus colegas não. Por isso ficaram curiosos e vieram até mim. Afinal, sou um dos amigos mais próximos deles, certo, meus amigos? De fato. As meninas responderam com sorrisos nos rostos e o rosto de Evane se contraiu novamente. E por que todos os seus amigos são apenas garotas? Ela queria perguntar em voz alta, porém sabia que não poderia fazê-lo. No final, ela só conseguiu se acalmar e suspirou. Tudo bem, conversem mais tarde. Voltem para seus lugares agora. A aula está prestes a começar. Sim, professor Evane. Os alunos assentiram e retornaram aos seus lugares. Evane então se virou e começou a aula. O tempo passou rápido e rápido. Tudo bem, isso será o suficiente por hoje. Espero que você revise a palestra de hoje depois de voltar. Nos encontraremos amanhã. Evane falou e quando ela estava prestes a se virar, Nux e a maioria das meninas da turma se levantaram. Onde vocês estão indo? Evane questionou com uma carranca. Você não disse que podemos conversar depois que a aula terminar? Ana questionou de volta. E as suas outras aulas? Bem, eu só assisto às suas aulas, professor Evane. Nux falou com um sorriso brincalhão no rosto. Você é meu favorito, afinal. Um pequeno rubor apareceu no rosto de Evane, porém, como ela estava na frente de outros alunos, ela rapidamente escondeu isso e falou com um olhar severo. Você deveria se concentrar em outras aulas também, ou talvez não deixe de passar nesta década. Sim, vou manter isso em mente. O sorriso de Nux se alagou.
Vendo aquele sorriso, Ivani percebeu. Ele não pode nem falhar. Ele é mais forte que a maioria dos professores aqui. Que sujeito irritante. Ivani só queria estrangular esse homem vivo. Vamos nos despedir agora, professor Ivani. Tenha um bom dia. Ana falou e então tirou Nux da aula. Outras garotas seguiram de volta. Ivani não gostou nada dessa cena, principalmente dos sorrisos no rosto daquelas garotas. Eles não estão tramando nada de bom. Ela reclamou interiormente. No entanto, ela sabia que não poderia fazer nada a respeito. No final, ela só conseguiu balançar a cabeça e se preparar para sair. Professor Ivani. Quando Ivani estava prestes a sair, uma garota gritou. HMM. Julie. Há alguma coisa em que eu possa ajudá-la? Ivani questionou. Professor Ivani, estou enfrentando dificuldades para entender uma nova habilidade de fogo que venho aprendendo recentemente. Você pode me ajudar com isso? A garota chamada Julie questionou. Claro, estou livre agora. Você pode vir ao meu escritório. A garota sorriu e assentiu. Ivani e Julie saíram da sala de aula e começaram a caminhar em direção ao escritório de Ivani. Tudo bem, o que vocês querem comer? Já que vim aqui depois de tanto tempo, será um prazer meu. Oh meu Deus, Nux, você não é generoso. E quando se trata de pontos da academia, sou a pessoa mais rica da nossa sala de aula. Nux brincou e as garotas ao seu redor riram. Ivani, que viu aquela cena, fez uma pausa. Novamente, ela não gostou dessa sensação estranha em seu coração. Ela estava com ciúmes. Ela pensou interiormente, no entanto, ela rapidamente balançou a cabeça. Ele é apenas meu aluno, por que eu ficaria com ciúmes? Isso não faz nenhum sentido. Além disso, aquele garoto tem coragem de me pedir em casamento ontem à noite e depois andar por aí com tantas garotas no dia seguinte, bem na minha frente. HMPH Ivani bufou. Ele é bastante popular. De repente, Julie, que ficou em silêncio o tempo todo, falou. Supreme Arengon System capítulo 352. A idade é apenas um número e ele é bastante popular, especialmente entre meninas. Julie, que ficou em silêncio o tempo todo, falou. Na verdade, um pouco popular demais, na verdade. Bem, ele é forte e talentoso. Sem mencionar particularmente bonito. A única coisa que o impede é a sua origem humilde. No entanto, isso não seria um problema quando ele ultrapassou o estágio avançado e se tornou um cultivador do estágio mestre. Com seu talento, ele se tornará um em alguns anos e quando isso acontecer, haverá bandos de mulheres correndo em sua direção. Portanto, é natural que aquelas garotas façam o possível para colocar as mãos nele. Afinal, quanto mais cedo tentar, maiores serão as chances de sucesso. Julia analisou tudo detalhadamente. Já está pensando em casamento? Você não deveria se concentrar nos estudos? Ivani manifestou a sobrancelha. Ao ouvir essas palavras, Julie sorriu ironicamente. Vamos ser honestos aqui, professor Ivani. A maioria dos alunos ingressa na Royal Academy não para aprender, mas para encontrar um parceiro perfeito para si. Este é o único lugar onde pensamos interagir melhor com pessoas da nossa idade e status, ou seja, este é o único lugar onde somos livres para escolher nós mesmos os nossos parceiros. Assim que deixarmos a academia, nossos pais serão aqueles que decidirão nossos parceiros de casamento. Até lá, não teremos liberdade de escolha. Seríamos solicitados a cumprir os critérios de nossos pais. É claro que os alunos da turma Prodigy são um pouco diferentes e não se concentram muito nessas coisas. Porém, com alguém como Nux bem diante de seus olhos, eles não desistirão de jeito nenhuma dessa oportunidade. Ivani não poderia deixar de ficar surpresa. Ela leu nesta academia há anos, porque ela não viu isso agora. Serão realmente apenas crianças. Porque eles estão preocupados com coisas como casamento tão cedo. Este foi um grande choque para Ivani. E então por que você não vai atrás dele? Você não gosta dele? Ivani questionou com curiosidade. Acho difícil acreditar que existe alguma garota que não gosta de alguém como Nux. Eu também não sou uma exceção. No entanto, meus pais já arranjaram o meu casamento com Earlandreu. Não tenho o luxo de escolher agora. Julie respondeu com um pequeno sorriso no rosto. Casamento? Tão rápido. Professor Ivani, podemos ser estudantes, mas ainda temos mais de 20 anos, alguns de nós até 30. É um momento perfeito para nos casarmos.
É você quem é incomum por ficar solteiro por tanto tempo. Bom, acho que isso é um pouco esperado já que você é a princesa do reino mais forte do mundo. Seus pais não te obrigam a se casar com alguém, certo? Embora eu diga, professor Ivane, você está perdendo. Casar com alguém de quem você gosta é uma grande mudança em sua vida. É uma experiência pela qual estou ansioso. Julie sorriu. Mais uma vez, Ivane ficou em silêncio. Eu sou incomum. Ela questionou interiormente. Ela pensou um pouco mais sobre isso, porém, de repente, lembrou-se de alguém que Julie disse: Você vai se casar com Erlandreu? Sim, está correto. Julie assentiu. Ele não é 3 vezes mais velho que você? Você se sente confortável em se casar com alguém assim? Ao ouvir essa pergunta, Julie ficou em silêncio. Houve uma mudança em sua expressão por um segundo, no entanto, ela rapidamente escondeu isso e sorriu. Claro que não. Devido ao cultivo, a idade nada mais é do que um número. Ele pode estar na casa dos 70 agora, mas ainda não parece um homem na casa dos 30. Qual é o problema então? Além disso, ouvi dizer que ele é atencioso e valoriza as pessoas próximas a ele. O que mais eu poderia desejar? A idade é apenas um número, hein? Ivane murmurou interiormente. Ela vai se casar com alguém que é 3 vezes mais velho que ela e está completamente bem com isso. Isso não significa que ficar com Nux também está bem. Ivane pensou interiormente e logo seu rosto ficou vermelho. Não, 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 não. O que diabos estou pensando? Ivane então balançou a cabeça. No entanto, Julie continuou. Eu realmente acredito que, desde que você goste de alguém, você deve realmente persegui-lo. Fatores como idade, status e qualquer outra coisa são irrelevantes. No final, sua satisfação interior é o que mais importa. Mais e mais pensamentos estranhos começaram a entrar na cabeça de Ivane e seu rosto ficou cada vez mais vermelho enquanto ela olhava para Nux, que estava parado bem na sua frente. Se alguém a visse agora, facilmente adivinharia seus sentimentos agora. Porém, a garota, que estava com ela agora, não percebeu nada. Julia estava perdida em seus pensamentos. O que ela disse antes era mentira. Ela não gostava nem um pouco daquele bastardo do Andreu. Ela ouviu dizer que ele era um pervertido que deseja mulheres e é insuportavelmente rude. Claro, ela não acreditou nesses rumores no início. No entanto, ela já conheceu esse homem antes e tinha certeza de que ele não era um bom homem. Ele estava muito longe do homem dos sonhos que ela imaginou em sua mente. A única razão pela qual ela se casou com ele foi porque seus pais a forçaram. O raciocínio deles era claro, já que ele é mais velho que ela, ele morreria mais cedo que ela também. Uma vez que ele morresse, todas as suas propriedades pertenceriam a ela e pertenceriam indiretamente à casa deles. Era um plano de longo prazo e recentemente tornou-se bastante popular entre as casas nobres. Claro, houve alguns problemas com este plano, como crianças e outras coisas, porém, isso seria resolvido mais tarde. Julia também não se incomodou com isso. Porém, não importa o que aconteça, Ivane ainda era uma princesa que pertence à família real. Não há como Julie contar a verdade. Isso pode destruir sua família, afinal. Portanto, Julie apenas mentiu. O que ela não sabia, porém, era que sua mentira havia aberto um caminho completamente diferente na mente de Ivane. Supreme Arengon System capítulo 353-E. Por que não avançamos com nossos planos então? Um silêncio pesado envolvido em toda a sala. As pessoas sentadas dentro da sala deixam de lado nervosas. Algumas até tremiam, enquanto outras suavam profusamente. Se qualquer outro homem normal nesta sala entrar, ele desmaiará apenas por causa da aura que as pessoas dentro desta sala estavam emitindo deliberadamente. Sim, inconscientemente, essas pessoas eram tão fortes assim. No entanto, mesmo esses seres realizados fortes tremiam na frente do homem sentado na frente deles com uma expressão séria no rosto. Os cabelos do homem ficaram brancos, uma visão que não é muito comum neste mundo, já que a maioria das pessoas cultiva e prolonga a sua vida. Uma vez que esses cultivadores tinham idade suficiente para terem cabelos brancos, eles simplesmente se trancariam dentro de seus quartos e entrariam em reclusão, tentando desesperadamente romper e viver mais. Este homem, porém, era diferente dos outros. Ele sabia que só poderia viver 2 décadas na melhor das hipóteses, porém, não se importava. Ele não se preocupou em entrar na reclusão para tentar avançar, pois sabia que não conseguiria. Afinal,
Ele já via progresso no pico. Então você está me dizendo que um único homem se infiltrou em nosso acampamento militar, matou cerca de 6 cultivadores do Spert Stage, causou caos em todo o acampamento, alertou a todos e ainda assim fugiu. O homem questionou a sério. Mais uma vez, decidimos todos ficar em silêncio. Todos estavam com muito medo de dizer qualquer coisa agora. Isso, no entanto, irritou ainda mais o homem. Responda minhas perguntas. Ele falou, não, ele ameaçou. Sim, foi isso que aconteceu, ele Lord Eames. No final, um homem finalmente falou. O homem de cabelos brancos ou Lord Eames virou-se para o homem que falou e questionou, qual foi o seu estágio de cultivo? Ele era um cultivador de palco King, senhor. Havia 7 cultivadores King Stage no acampamento do exército. Todos vocês, combinados com todos os soldados que tinham sob seu comando, não conseguiram capturar um único King Stage cultivador. Sr. Eames, não estávamos presentes lá. O general Armando não estava presente no acampamento do exército quando aquele homem atacou. Outro homem chamado Fred Gelord falou apontando para o general Armando. Eames estreitou os olhos e questionou. O que você estava fazendo quando o acampamento do exército foi atacado, Armando? Ao perceber seu olhar, todo o corpo de Armando tremeu de medo. No entanto, ele rapidamente recuperou o controle sobre suas emoções e respondeu, meu subordinado viu alguns vestígios de combate fora do acampamento militar. Esses vestígios eram muito recentes, portanto, decidi agir por conta própria e deixei o acampamento militar para verificá-los. Nunca esperei que o acampamento do exército fosse atacado por um assassino quando eu estivesse fora. E os vestígios de que você está falando? Você encontrou algo peculiar lá? Hermes questionou. Eu não fiz isso. No entanto, se tivesse que adivinhar, eu diria que esses vestígios eram daquele assassino lutando contra outra pessoa lá. Hermes franziu a testa. Então você está dizendo que o assassino que foi capaz o suficiente para matar e depois escapar das garras dos 6 cultivadores do Kingstad estava lutando contra alguém fora do nosso acampamento militar. Esta é apenas minha suposição, meu senhor. Não tenho muita certeza sobre isso. HMPH. Você não acha que é muita coincidência? O general Armando sai do acampamento do exército e o assassino ataca. É quase como se o assassino soubesse que você não estaria lá. Fred Gelord bufou. No entanto, outro homem chamado Marcus balançou a cabeça. Acredito que seja apenas uma coincidência. Por que você acha isso, Marcus? Você não está nisso junto com Armando, está? Fred Gelord provocou. Marcus, porém, era experiente demais para cair nessa provocação barata, respirou fundo e continuou. Aquele assassino foi capaz de fugir de 6 Kingstad cultivadores e milhares de soldados sem nenhum ferimento grave. Não acho que a edição de outro Kingstad cultivador teria mudado alguma coisa. Ao ouvir essas palavras, os outros dentro daquela sala também assentiram. Essas palavras pareciam credíveis. Na verdade, Fred Gelord, em vez de falar sobre esse absurdo, acredito que seria melhor se você usasse seu cérebro e pensasse em maneiras de identificar aquele assassino. Outro homem falou. TCH. Fred Gelord bufou. Esqueça. De repente, Hermes, que ficou em silêncio por um tempo, falou. Armando e os outros cultivadores do Kingstad viraram-se para Hermes e franziram a testa. Hermes, no entanto, não se importou com o que eles estavam pensando e continuou. Se aquele assassino for tão bom quanto vocês dizem, não há como identificá-lo. Olhos dourados podem ser raros, porém, isso não significa que podemos procurar homens de olhos dourados em todo o mundo. Pelo que sabemos, a cor dos olhos pode ser um disfarce para nos distrair. Portanto, em vez de procurar alguém tão sorrateiro como ele, seria melhor nos concentrarmos em nossos planos futuros. No final, apenas alguns cultivadores do Spert Stage perderam suas vidas. Eles podem ser raros, porém, no final, ainda somos mais fortes que o exército da floresta. Não acho que enfrentaríamos problemas em esmagá-los. Hermes falou. Os outros generais acenaram com a cabeça e, de repente, um dos generais levantou a mão. Sr. Hermes. O que é? Lord Hermes, ouvi dizer que Ember Windstar, a general do exército da floresta, desistiu de sua posição como general e deixou o exército. Hermes e os outros presentes na sala franziram a testa.
Você está certo? Hermes questionou. Sim, senhor. Esta notícia foi relatada pelo meu subordinado de confiança. Um novo general chamado Finkelstein substituiu o general Ember. Embora não seja tão bom quanto Ember, ele ainda tem habilidades decentes como o general, porém, ainda não conquistou a confiança de seus soldados. Pode-se dizer que neste momento, o exército Lodz está ainda mais fraco do que antes, já que o seu general mais forte acabou de lhes dar as costas. Ao ouvir essas palavras, um sorriso frio apareceu no rosto de Hermes. Por que não avançamos com nossos planos então? Supreme Arengon System capítulo 354 Por que não avançamos com nossos planos então? Hermes questionou com um sorriso brincalhão no rosto. No entanto, antes que pudesse continuar, Marcus questionou. Temos alguma informação sobre o motivo da saída do general Ember? O general que relatou isso balançou a cabeça. Nós não. Na verdade, a renúncia do general Ember foi muito solicitada e imprevisível. Nossos espiões não conseguiram encontrar nenhuma razão decente para que você tenha feito algo assim. Marcus ficou em silêncio e começou a pensar. Por alguma razão, o general Ember renunciou com razão quando eles estavam tão perto de iniciar seus planos. Ele sentiu que algo estava errado com isso. Na verdade, há outra coisa que recebi do relatório do meu espião. O que é? Marcus questionou. Você se lembra daqueles dois generais assistentes? Aqueles que mataram muitos dos nossos soldados na batalha anterior? Desta vez, Hermes foi quem questionou. Sim, eles. Segundo os relatos, os dois partiram no mesmo dia em que o general Ember partiu. Isso é estranho. Eles eram subordinados de Ember? Hermes questionou. O general, no entanto, balançou a cabeça. Não temos nenhuma informação sobre eles. A única coisa que sabemos sobre eles é o nome deles, Nux e Tira. Mas, novamente, como os dois sempre cobriram o rosto com uma máscara, esses nomes também puderam ser falsos. Hermes assentiu. TSK. Esses bastardos são abençoados por Ladiluk. Eles mataram muitos dos meus subordinados na batalha anterior. Se eu tivesse colocado minhas mãos na próxima batalha, eu os teria feito se arrepender de ter nascido neste mundo. Fred Gelois bufou enquanto cerrava o punho em aborrecimento. E os rostos deles, seus espiões mencionaram alguma coisa sobre isso? Fred Gelois questionou. Bem, como eles sempre obtiveram uma máscara no rosto, só sabemos a cor dos olhos. A mulher chamada Atira tem olhos azuis gelados, e o homem chamado Nux tem olhos dourados de repente. O general que estava relatando isso ficou em silêncio ao perceber algo. Olhos dourados. Ele repetiu. Semelhante ao assassino que atacou nosso acampamento. Marcus entendeu o que ele queria dizer também. No entanto, Armando balançou a cabeça. Suas mentes pararam de funcionar ou algo assim. Este homem chamado Nux é um expert estágio cultivator, enquanto o assassino era um King estágio cultivator. Os dois não são a mesma pessoa. Ah! Isso é verdade. Os outros generais concordaram com a cabeça. Na verdade, não devemos nos preocupar em perder nosso tempo com batatas fritas. Até Hermes parecia confirmado. Tudo bem então, discussão suficiente. Desde que Ember partiu, o moral do exército Lodz deve estar baixo agora. Usaremos esta oportunidade para atacar e recuperar o forte Death's Peak perdido e destruir ainda mais seu moral. E os generais? Quantos generais devemos enviar desta vez? Bem, vamos levar isso um pouco a sério agora. Fred Gelord e Marcus, vocês dois seguirão armando e participarão desta guerra. Lembre-se, você só tem um objetivo, e esse é o chefe do novo general. Ah! Estou esperando por esse dia há muito tempo. Finalmente posso me mover agora. Ah! Fred Gelord riu alto. Marcus, no entanto, franziu a testa. Enviar 3 cultivadores King Stage. Isso não deixará a floresta cautelosa conosco. Não se preocupe muito com isso. Não é como se eu fizesse sozinho. Enviar cultivadores de 3 reis não é nada. Os Woods já perderam um King Stage cultivator. Se matarmos outro, eles perderiam 2 King Stage cultivatores. Aquela dinastia só tem 6 cultivadores King Stage. Se perderem 2 deles, seria uma grande vantagem para nós. E tenho certeza de que mesmo depois de perder 2 King Stage cultivators, aquele velhote não fará seu movimento. No final,
A floresta enviaria apenas os 4 cultivadores King Stage que restaram no campo de batalha e usaremos essa chance para matar todos os 4. Com todos os cultivadores do King Stage desaparecidos, derrotar a floresta seria uma tarefa simples. E se o cultivador do estágio Imperador interfere? General Armando questionou. Não se preocupe, ele não vai interferir. Ele sabe que se o dano significaria que está quebrando o Tratado de Paz Eterna, eu então solicitaria ajuda de outros reinos e destruiria a dinastia Woods. Ele não correrá esse risco. Aquele velhote não é tão tolo. Mas de acordo com o tratado, o cultivador do estágio Imperador pode não interferir até que o destino do reino esteja em jogo. A posição que a dinastia Woods estará naquele momento, ele não explicará suas ações como salvar sua nação que está prestes a ser salva. Ser derrotado pela nação inimiga? General Armando questionou. Não se preocupe, o destino da sua nação não estará em risco. Depois de vencer esta guerra, em vez de marchar dentro de sua capital e tentar ganhar o controle sobre toda a dinastia, apenas tomaríamos algumas cidades ricas e as exploraríamos. Dessa forma, como a capital não está ameaçada, ele não poderia se mover sem violar o tratado. Então, ou ele nos deixa explorar suas cidades o quanto quisermos, ou ele se move e quebra o tratado, causando a destruição de seu país. Essas são as únicas 2 opções que ele terá, certo? Fred Gelodi questionou com um largo sorriso no rosto. De fato, Hermes sentiu com um pequeno sorriso no rosto. Ele já podia ver sua vitória bem diante de seus olhos. Os outros dentro da sala também sorriram. Quanto a Armando, preciso relatar isso ao mestre. Embora estivesse sorrindo por fora, assim como os outros generais, por dentro ele estava pensando em coisas diferentes. Tudo bem, a reunião acabou. Vocês podem sair agora. Hermes acenou com a mão. Os generais se levantaram e saíram da sala um por um. Assim que os generais partiram, o sorriso no rosto de Hermes desapareceu e ele estreitou os olhos. Que bando inútil. Não consigo nem pegar um assassino normal. Se ao menos eu não preciso deles para nossos planos futuros, eu teria matado todos eles. TSK. Hermes bufou. Mestre Nux. Fora do quarto de Hermes, o general Armando contactou rapidamente Nux. No entanto, a resposta que obteve dele foi muito inusitada. Supreme Arengon System capítulo 355 Mestre Nux. Armando. O que é isso? Por que você está me contatando agora? Nux, que estava a voltar para seu quarto, questionou com a testa franzida. Lord Hermes está aqui no acampamento do exército. Armando incidente. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Nux ficou solene e ele assentiu. Continuar. Ele quer que atacaremos e recuperaremos o forte de Outspeak. Nux notou esse detalhe em sua cabeça. Você aprendeu mais alguma coisa? Ele questionou. Sim, ele coincide com seus planos futuros conosco. Armando respondeu e os olhos de Nux brilharam de alegria. O que eles são? Depois de vencer esta guerra, ele planeja explorar a dinastia Woods até que o cultivador do imperador perde a paciência. Armando então começou a falar sobre tudo o que Hermes disse na reunião. Porém, de repente, Armando, espere um minuto. Nux, que se interessou pelo assunto desde o início, falou. O que é isso, mestre Nux? Armando franziu a testa. Nux, no entanto, não respondeu. Neste momento, ele tinha acabado de entrar em seu quarto e, falaremos de coisas secundárias como essas mais tarde, Armando. Algo realmente emergente surgiu, então vou quebrar essa conexão agora. Armando franziu a testa. Assuntos secundários. Este inclui a torce do Imperador Stage e seus planos futuros sobre os quais eles estavam falando. Em que mundo este tópico é secundário? Seu mestre não deveria parar tudo e focar no que ele está falando agora. Armando não conseguia entender nada disso. Nux, no entanto, não se importou nem um pouco com isso. Os cultivadores do imperador e seus planos não importam. Neste momento, o que mais importava era a mulher à sua frente. Professor Evane. Nux ligou. Evane, que usava um vestido azul, olhou para Nux e, por algum motivo, o coração de Nux deu um pulo. Esta não foi a primeira vez que ele viu Evane naquele vestido. Na verdade, ele a viu naquele vestido muitas vezes. Porém, desta vez, junto com aquele vestido, havia um rubor vermelho profundo em seu rosto. Seu movimento parecia muito mais sensual, muito mais atraente e muito mais feminino.
Tenho certeza que quer fazer isso. Evane questionou com um olhar estranho, mas atraindo no rosto. Vendo essa expressão, o sádico interior de Nux acordou e... O que você está falando, professor Evane? Eu não entendi. Você pode dizer isso com mais clareza? Ao ouvir essas palavras, o rosto de Evane ficou ainda mais vermelho. Eu estou sobre relacionamento. Nosso. Eu realmente não entendo o que você está falando, professor Evane. O sorriso de Nux se alagou. União Europeia. Evane quis responder, porém, no final, desistiu. O que ela ia dizer era muito embaraçoso para ela. Ela voltaria mais tarde, depois de estar mais preparada. Com esse pensamento em mente, ela rapidamente moveu as pernas e enquanto escondia o rosto de Nux, correu em direção à porta. Vendo aquela cena, o sádico interior de Nux morreu em uma velocidade recorde e entrou em pânico. Assim que a mão de Evane estava prestes a tocar a porta, Nux um abraço por trás e colocou o queixo em seus ombros. Estou certo. Ele sussurrou. SS claro sobre o quê? Evane perguntou de volta. Ela sabia que Nux entendeu o que ela estava falando. Ela também entendeu do que ele estava falando, porém, ela queria vingança. Sei como ele ousa envergonhá-la assim. Ela queria ver uma expressão confusa naquele rosto irritante. No entanto, eu não ligo. Nux estava pronto com uma resposta. Eu não me importo com o que seja. No entanto, se for algo relacionado a você, Evane, então tenho certeza. Se estivermos nisso juntos, estou mais do que pronto para fazê-lo. Isso mostra o quão importante você é para mim. Nux falou e novamente, o rosto de Evane ficou vermelho. Ela não esperava que Nux respondesse sua pergunta assim. E o jeito que ele a abraçava desse jeito. Isso também foi muito confortável. No final, Evane apenas fechou os olhos e aproveitou essa sensação estranha e nova. Nux então moveu o rosto dos ombros dela e encostou os lábios da nuca dela. Ele então respirou fundo. O odor corporal fresco e agradável de Evane entrou em seu nariz, e depois de cheirá-lo mais algumas vezes, Nux beijou sua nuca. Evane se sentiu como se choques estranhos percorressem seu corpo. Foi uma sensação estranha viciante. Enquanto ela estava perdida neste novo tipo de prazer, Nux abriu as mãos em volta da cintura dela e a pegou no colo. Mais uma vez, Evane não reclamou nada. Ela estava realmente gostando dessa sensação fresca e emocionante. Logo, porém, seus olhos se arregalaram de surpresa ao perceber que Nux havia colocado na cama e agora estava em cima dela. Ela finalmente conseguiu. Ao chegar ao quarto dele e dizer essas palavras, ela praticamente disse sim ao relacionamento deles, não como professor e aluno, mas como amantes. E agora que eles eram amantes, o próximo passo foi kkk beijo. Os corações cardíacos de Evane aceleraram. Neste momento, ambas as mãos dela estavam acima das mãos, agarradas por Nux, enquanto ele beijava todo o corpo dela, especialmente ao redor do pescoço e ombros. Por alguma razão, ela se sentiu estranhamente relaxada, e tudo o que Nux estava fazendo era bom. Ela estava ansiosa pelo que aconteceu em alguns minutos. Nux continuou a beijar o corpo dela e ajudou a relaxar. Quando teve certeza de que era o suficiente, ele finalmente gritou a cabeça e seus olhos encontrados os de Evane. Nux ficou momentaneamente perdido naqueles lindos olhos verdes. Então, ele olhou para o lindo rosto de Evane de perto, sobrancelhas finas, nariz reto, rosto sem manchas ou espinhas, traços perfeitos que combinavam bem e aqueles lábios suculentos rosa claros que tremiam um pouco. Eu me perguntei qual seria o gosto deles com essa pergunta em mente. Nux abaixou a cabeça e logo fechou os olhos. A distância entre os lábios dele e de Evane demorou e quando ele estava prestes a reivindicar aqueles lindos lábios, uma mão bloqueou seus lábios e ele ouviu uma voz. E não estou pronto para isso. Supreme Arengon System capítulo 356 Algo está errado aqui. E eu não estou pronto para isso. Evane murmurou com uma expressão confusa no rosto. Os olhos de Nux então pousaram em seu rosto e ele percebeu que agora seu rosto estava vermelho como um tomate. Para ser honesto, esse rosto envergonhado era atraente demais para Nux não fazer nada. Porém, no final, ele respeitou a decisão de Evane. Nem todos eram diretos e agressivos como Ember. Algumas pessoas também eram como Evane. Pessoas que querem dedicar seu tempo para se sentirem confortáveis perto de você.
Pessoas que querem levar as coisas devagar. Isso foi completamente normal. Nux então moveu seu corpo e caiu ao lado de Evane. Peço desculpas por correr assim, Evane. Ele falou o mais gentilmente que poderia. Ao ouvir essas palavras, Evane se sentiu culpada. Peço desculpas. Portanto, ela se desculpou. Eu deveria estar mais aberto a coisas como essas. Eu sei, você não precisa se forçar. Você não vai gostar disso se fazer isso. Nux interrompeu. Então, ele olhou para o rosto de Evane e sorriu gentilmente. Acredite em mim, seria muito mais prazeroso se você e eu estivéssemos prontos para isso. Já sou o homem mais feliz do mundo agora que você decidiu me dar uma chance. Obrigado. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Evane. Tudo bem então, está decidido. Vamos levar as coisas devagar, portanto, não toque até que você esteja confortável o suficiente. Eu nunca disse que tocar não é permitido. Zumbi? Vê, você pode tocar. Se quiser. Sua voz era praticamente inaudível quando ela disse essas palavras. É. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. Agora isso torna tudo mais fácil. Ele falou. O quê? Evane franziu a testa. Agora sei o que podemos fazer pelo resto da noite. Resto da noite. Evane questionou com uma expressão chocada no rosto. Claro. Você não estava pensando em voltar, estava? Eu estava, não se preocupe. Você vai ficar aqui comigo o resto da noite. Cucucu, seria realmente uma ótima noite. Nux riu e vendo o sorriso no rosto de Nux enquanto ele olhava para ela, Evane começou a imaginar algo. Já que eu permiti tocar. E ele vai me abraçar pelo resto da noite. É isso que ele planeja fazer? Os corações cardíacos de Evane aceleraram quando sua mente começou a imaginar as coisas com cada vez mais detalhes. E isso não parece tão ruim. Evane concluiu em sua mente e estava realmente ansiosa pelo resto da noite. No entanto, vamos pintar. As próximas palavras de Nux destruíram todos os seus sonhos. Pintar. Sim, isso não é algo que você gosta. Depois de ficar com você por tanto tempo, passei a gostar disso também. Então vamos desenhar algo juntos. Nux falou alegremente e clamou-se com uma expressão animada no rosto. O anel em seu dedo brilhava, telas, tintas, folhas de desenho, tudo aparecia um após o outro, enquanto Evane apenas ficava ali com uma expressão chocada no rosto. Ele está se contendo depois que eu parei pela primeira vez. Uma pergunta apareceu em sua mente. No entanto, antes que ela pudesse refletir muito sobre isso, Nux questionou. Você não parece muito animado com isso. libreal.com. Você não deseja desenhar agora? Não, estou bem, só me dê um segundo. Evane então se levantou, amarrou o cabelo bagunçado em um rabo de cavalo e caminhou em direção a Nux. Como alguém que desenha e pinta há décadas, ela tem um amor profundo por isso em seu coração, portanto, em apenas um minuto, todos os seus pensamentos desapareceram e ela começou a pensar no que desenhar. Enquanto sua mente estava ocupada com esses pensamentos, Nux agarrou por trás, puxou-a para perto dele e sentou-se com ela em seu colo. Ele então aproximou a boca dos ouvidos dela e sussurrou, vamos começar nossa pintura agora. Evane não conseguiu responder. Nux agarrou a mão dela que carregava um pincel, depois, movendo suavemente as mãos, deixou cair o pincel que ela carregava na tinta e depois o moveu de volta para a tela. No que você está pensando, Evane? Você não quer desenhar comigo? Nux sussurrou novamente. Evane, que estava ocupada aproveitando o calor de Nux e a maneira como ele acariciava sua cintura, finalmente saiu de seu devaneio e questionou anteriormente, eu tenho que desenhar assim. Porém, antes que ela pudesse pensar muito, Nux moveu a mão novamente e começou a desenhar. Evane começou a gostar desse jeito estranho de pintar também. Logo ela começou a mover a mão por conta própria. E Nux, ele ignorou completamente a pintura e continuou a tocar, dar joelhadas e beijar o corpo de Evane o quanto quisesse. Não só isso, já que Evane mexia muito o corpo enquanto pintava, ela também se mexia. O irmão mais novo de Nux aprovou isso também e embora não pudesse agir hoje como antes, ainda gostava da sensação de ser esfregado por a bunda empinada de Evane. A sessão de desenho continuou pelo resto da noite e Nux se atreveu a dizer isso. Esta foi a sessão de pintura mais agradável que ele já experimentou. Na verdade,
Isso não era verdade apenas para ele, Ivani era a mesma. Esta foi a sessão de desenho mais prazerosa para ela também. Sentada em seu colo, ela se sentiu estranhamente confortável e segura, e embora Nux tocá-la daquele jeito fosse um pouco embaraçoso, com quão gentil ele era e como era bom, ela permitiu que ele fizesse o que quisesse enquanto ela desenhava e conversava com ele pelo resto da noite. No dia seguinte, Ivani e Nux entraram na sala de aula ao mesmo tempo. Nux então relutantemente saiu do lado de Ivani e caminhou em direção ao seu lugar. Desta vez, porém, nem os meninos nem as meninas da sala o cumprimentaram. Eles apenas sentaram em seus assentos enquanto olhavam para Nux e depois para Ivani, que estava parado perto de sua mesa e estreitamente teram os olhos em dúvida. Algo está errado aqui. Toda a sala de aula surgiu coletivamente. Supreme Arengon System capítulo 357 eles são sem vergonha. Tudo bem, isso será suficiente por hoje. Ivani dispensou uma sala de aula. Professor Ivani. Um aluno convidado. Sim, Tiago? Ivani questionou. Tive algumas dúvidas que queria tirar. Você está livre agora. Os olhos de Ivani pousaram momentaneamente em Nux, que estava olhando para esse garoto chamado James com um olhar ameaçador, e ela olhou ironicamente. Sim, James, estou livre agora. Siga-me até meu escritório. Você pode me perguntar o que deseja lá. Seria melhor se você tentasse resolver seus problemas sozinho. Você se tornaria um idiota se procurasse ajuda para cada pequeno problema que enfrenta. Nux comentou. James se virou para Nux e olhou para ele com uma expressão vazia no rosto. Não foi você quem pediu a ajuda da professora Ivani no momento em que entrou em nossa sala de aula? Bem, eu sou diferente. Nux respondeu. James estreitou os olhos. Por que você é diferente? Os outros meninos da turma também tinham expressões sérias no rosto. Bem, eu já sou um idiota. A turma inteira ficou em silêncio. No final, eles decidiram ignorar as palavras de Nux e acompanharam o que estavam fazendo. James seguiu atrás de Ivani vendo isso. Nux bufou interiormente. Você deveria simplesmente desaparecer, seu bastardo. No final, Nux balançou a cabeça e decidiu ir para a mansão de Arvina. Professor, estou aqui. Ele falou com um grande sorriso no rosto. Então você finalmente conseguiu tempo para visitar seu professor, hein? Ah bem, eu estava ocupado com minhas aulas. Nux riu. Qual é o sentido? Você não precisa dessas aulas. Se quiser faltá-las, posso providenciar isso para você. Não, não, preciso assistir essas aulas. É muito importante para mim. Nux brilhou brilhantemente. Arvina estreitou os olhos com desconfiança, porém, no final, decidiu ficar em silêncio e contínuo. Tudo bem, o que você quiser. Vamos começar com seu treinamento. No entanto, antes mesmo que ela pudesse terminar, Ember entrou na sala e abraçou Nux por trás. Você não me visitou há 2 noites. Não sou bom o suficiente para você agora. Você vai me deixar depois de usar? Você não vai mais me amar. Ember reclamou dramaticamente. Ao ouvir essas palavras, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. Então seu sorriso se tornou maligno. Quem é você? Como você ousa me abraçar como se eu me conhecesse, mulher? Agora você envelhece como se nem me conhecesse. Você realmente me abandonou? Ember, que sabia o que fazer, questionou de forma ainda mais dramática. Seu bastardo, como você ousa? Ember então agarrou a coleira de Nux com raiva. Ember, olha, você era uma mulher incrível, mas, simplesmente não parece mais o mesmo. Nux respondeu com uma expressão culpada no rosto. A abertura de Ember em seu colarinho enfraqueceu. Aproveitando a chance, Nux recuperou. União Europeia. Ember não sabia o que dizer. Ela estava chocada demais para dizer qualquer coisa. Olhos caídos, sobrancelhas franzidas, olhos úmidos. Sua tristeza era clara em sua linguagem corporal. Arvina, que via tudo de longe, ficou sem palavras. O que diabos esses dois estavam fazendo? Até ela ver que os dois estavam apenas satisfeitos e não estavam falando sério. Mas o ponto era: por quê? Por que diabos essas pessoas estavam fazendo isso? Ela não conseguia entender. Ela então viu que a linguagem corporal de Ember mudou repentinamente. Ela então apareceu na frente de Nux com um sorriso selvagem no rosto e então o pegou no colo. Tudo bem, não me culpe pelo que vai acontecer com você de agora em diante. O que você vai fazer comigo agora?
Nux questionou com uma expressão de pânico no rosto. Vou levar você comigo e trancar você dentro do quarto comigo. Então, um olhar sedutor apareceu no rosto de Ember e ela sussurrou, pronto, eu faria coisas ruins com você. Cucucu ao ouvir essas palavras, Nux, que estava em seus braços, entrou em pânico ainda mais. Ruínas de coisas. Cucucu Ember riu novamente. Mais uma vez, a Arvina ficou sem palavras. Apenas. Como diabos isso se transformou em algo assim? Por que esses dois são tão aleatórios? É assim que um casal de idade normal? Também. Porque eles estão fazendo isso bem na frente dela. Enquanto Arvina estava ocupado com seus pensamentos, Ember se virou e caminhou em direção à porta, com Nux nos braços, é claro. Onde você está indo? Arvina questionou. Você não consegue ver. Vou voltar para o meu quarto para fazer coisas ruins com ele. Ember respondeu como se fosse a coisa mais natural deste mundo. O rosto de Arvina se contraiu. Você pode fazer coisas ruins com ele mais tarde. Ele precisa treinar agora. Então você pode ir embora, mas Nux vai ficar aqui. Qual é o objetivo? Ember questionou. Arvina estreitou os olhos. Ele já não é mais forte que você? O que você pode ensinar a ele agora? Uma pergunta lógica. Ainda posso ensiná-lo esgrima. Arvina respondeu. Ele já formou seu próprio estilo agora. Você não precisa ensiná-lo. Ember respondeu. Ele sempre pode refinar esse estilo lutando comigo. Espero que você não leve isso de forma experimental, mas a corrente que você está é um pouco fraca para desafiá-lo. Uma velocidade de aprendizado dele seria muito lenta se ele treinou com você. Você não precisa se preocupar com isso. Vou treinar com ele depois de terminar alguns outros treinos com ele. Ember transmitiu sedutoramente. Arvina ficou em silêncio. Desta vez, ela não teve nenhuma resposta. Vendo isso, Ember saiu da sala. Arvina, que ficou dentro da sala, ficou em silêncio por um longo tempo. Havia pensamentos diferentes em sua mente, mas... logo, ela começou a ouvir vozes que preferia não ouvir. Tão bom tio An. An. Hugo. O corpo de Arvina estremeceu de aborto. E esses dois? Eles são sem vergonha. Principalmente aquela vadia de Ember. Não acredito que ela esteja fazendo algo assim com um garoto de 18 anos. Desavergonhado. Supreme Arengon System capítulo 358 Cultivo corporal Kuan. Você não precisa se forçar tanto, Ember. Eu sei que você é forte, mas, se você e eu lutarmos, você perderá. Nux falou o mais gentilmente que poderia. Perder em uma luta e não ser páreo é muito diferente. Ember falou com um sorriso irônico no rosto. Ao mesmo tempo, ela agarrou a mão que Nux estendeu para ela e se clamou. Ela não prometeu em vão. Depois que ela terminou de fazer coisas ruins com Nux, os dois começaram a lutar um contra o outro. No entanto, o logo da Ember vê algo. Nux era muito forte, não importava o quanto ela lutasse, derrotá-la era uma tarefa simples para Nux. Era como se ela fosse uma criança na frente dele. Ember não conseguiu entender. Nós dois somos King Stage Cultivators. Você poderia até ser chamado de novato King Stage Cultivator. Então por que a diferença entre nós é tão grande? Como isso é possível? Ember questionou. Isso é por causa de seu cultivo corporal. Quem atendeu foi uma mulher de físico magro, que caminhou em direção a Nux, beijou seus lábios e depois se virou para ela com um pequeno sorriso no rosto. Cultivo corporal? Ember franziu a testa. Está correto. Você nunca se disse como Nux derrotou você quando ele era apenas um cultivador expert stage? Tira questionou. Não é porque ele tem camada com 4 elementos. Ember respondeu. Isso não está correto. Nux balançou a cabeça. Ter a capacidade de controlar todos os 4 elementos é certamente bom, porém não me permite derrotar alguém que é mais forte que eu. Então este cultivo corporal. Neste mundo, o cultivo é dividido em duas partes, o cultivo de mana, o que normalmente praticamos, e o cultivo corporal, que, por algum motivo, não é praticado por nenhuma das pessoas que conheci. Esta é a primeira vez que ouço sobre cultivo corporal. Ember falou. Sim, essa é a razão pela qual ninguém pratica isso. Ninguém nem sabe disso. Tira concordou. Então como você? Ember questionou. Bem, eu não pratico especificamente o cultivo corporal sozinho. Nux respondeu e Ember franziu a testa em confusão.
Sua habilidade especial não só aumenta o cultivo de mana, mas também o cultivo corporal. Os olhos de Ember se arregalaram de surpresa. Ela rapidamente entendeu o que isso implicava. Isso significa que só por fazer sexo conosco, ele se torna. Sim, ele não se torna apenas um cultivador de mana King Stage, mas também um cultivador corporal King Stage. Esta é a razão pela qual ele é tão forte. Ele é 2 vezes mais forte que um cultivador normal do mesmo estágio. Novamente, embora ela já tivesse pensado nisso, Ember ainda estava chocada. Você trapaça. Você está trapaceando. Você está trapaceando na vida. Ember reclamou como uma criança pequena enquanto apontava o dedo trêmulo para Nux. Ela realmente parecia muito fofa agora. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux quando ele olhou para Ember. Não é bom que o homem que é todo seu seja especial? Ember, que apontava agressivamente para Nux, corou um pouco. Então, ela acenou com a cabeça em concordância. É realmente uma coisa boa. PSK, porra de trapaça. Desta vez foi Tira quem reclamou. Mais uma vez, Nux apenas beijou seus lábios como suborno, o suborno trabalhador. A mulher apenas fechou os olhos, passou as mãos em volta do pescoço dele e aproveitou um beijo. Ei! De repente, Ember parecida. HMM. O que é isso? Nux questionou. Este cultivo corporal. Eu sei que sua habilidade não vai me ajudar com isso, mas... Você tem alguma técnica para que eu possa começar isso? Zumbi? Nux estreitou os olhos. Bem, não quero admitir, mas sei que já usei todo o meu potencial. Não importa o quanto eu cultivo, não posso melhorar meu cultivo de mana agora. Não só isso, com a sua habilidade, quando você ficar mais forte, eu ficarei mais forte também. Portanto, eu estava pensando que em vez de apenas depender de você para ficar mais forte, por que não tento este cultivo corporal? Bem, não é uma má ideia, mas o problema é que não temos realmente uma técnica que você possa usar. Tira respondeu e Ember ficou em silêncio. Acho que estava esperando demais. Ember pensou interiormente e balançou a cabeça, desapontada. Porém, de repente, na verdade, Nux falou. Eu tenho uma técnica de cultivo corporal comigo. Tira e Ember olharam para Nux com olhares chocados em seus rostos. Você faz? Tira, porém, ficou mais chocada do que Ember. Por que você não me deu então? Um. Você nunca disse. Nux sorriu ironicamente. Na verdade, antes de Ember mencionar isso, ele nunca pensou sobre isso. Isso simplesmente passou desesperado. Foi muito estranho. Porque nenhum de nós nunca pensou nisso. Nux se disse em sua cabeça e depois de pensar um pouco, ele finalmente conseguiu. Cada um deles estava ocupado com seus próprios objetivos em mente. Tira estava tentando ser útil para ele. Sempre tentando se tornar um cultivador esperto estágio o mais rápido possível. Felberta estava avançado alcançando Skilla e outros e derrotando-os de qualquer maneira. Skilla estava aprendendo técnicas de matança. Lani só queria ficar junto com todos. Eda. Bem. Sua mente estava cheia de outros pensamentos. Quanto a ficar mais forte, bem, ela realmente não se importava. A Maia tinha seu físico. Ela se concentrou apenas em seu físico e pensou em maneiras de aumentar seu domínio sobre ele. Quanto a Lura, bem, ela foi influenciada por ele e também não se importou muito com força. Enquanto ela estava com Nux, nada mais importava. Ember, porém, era diferente. Ela era alguém que havia esgotado todo o seu potencial e não tinha como ficar mais forte do que seu eu atual. Para alguém como ela, que valoriza a força acima da vida, isso foi devastador. Portanto, esta técnica de cultivo corporal era uma nova esperança para ela. Tudo bem então, Ember. Nux falou. Então um livro apareceu em suas mãos e ele o estendeu para Ember. Aqui. Ember pegou o livro, porém, assim que leu o título, seus olhos se arregalaram de horror e surpresa. Técnica de Cultivo SS 7 estrelas. Supreme Arengon System capítulo 359. Isso não parece uma má ideia. Técnica de Cultivo SS 7 estrelas. Os olhos de Ember se arregalaram em choque. Até Tira, que estava ao lado de Ember, tinha uma expressão chocada no rosto. Eu também quero uma técnica. Ela falou. Bem. Vocês duas irmãs continuaram que compartilham isso uma com a outra. Nux respondeu com um sorriso brincalhão no rosto. Não. Tira, porém, balançou a cabeça. Zumbi?
Nux franziu a testa. Acho que precisamos compartilhar isso com todos. Eles são muito fracos e muitos deles ainda não conseguem derrotar os cultivadores que têm o mesmo cultivo que eles. Também posso ver que muitos deles não estão aptos a aprender minhas técnicas, portanto, acredito que apresentar o cultivo corporal a todos eles é importante. O professor interior de Tira acordou. Nux acolheu esta ideia de braços abertos. Mas não vamos forçar ninguém, ok? Ele falou. De repente, um sorriso frio apareceu no rosto de Tira. Você não precisa forçar ninguém. Tenho certeza de que cada um deles aceitará essa ideia de braços abertos. Nux estreitou os olhos. Por alguma razão, ele não gostou daquele sorriso no rosto de Tira. No entanto, no final, ele balançou a cabeça. Tira veio treinando todas as suas mulheres há tanto tempo que ela sabe o que fazer e o que não fazer. Tudo vai ficar bem. Provavelmente. Ao ouvir uma conversa, Ember sorriu descontroladamente. Então passou a técnica para Tira. Zumbi? Tira olhou para Ember e franziu a testa. Por que você está olhando assim para mim? Você é o responsável por treiná-los, certo? Acho que seria melhor se você mantivesse essa técnica com você. Tira olhou para Ember por um momento e então acenou com a cabeça. No entanto, observe que se eu sentir que você está faltando e não consegue treinar minhas irmãs específicas, Ember se moveu de Tira e sussurrou. Vou tirar sua posição. Ao ouvir essas palavras, Tira também transmitiu. Não se preocupe, você os treinará tão intensamente quanto puder. O sorriso de Ember também se alagou. Por alguma razão, ela poderia sentir que se daria muito bem com Tira. Tira aplicava os mesmos pensamentos enquanto ela e Ember continuavam a sorrir uma para a outra. Uma nova amizade foi formada. E o resto das mulheres de Nux? Bem, seus destinos foram decididos e eles nem sabem o que aconteceu. Pobres almas, de fato. Ah, sim, lembre-se, mantenha Maia fora disso. De repente, Nux falou. Zumbi? Tanto Ember quanto Tira tiveram a mesma ocorrência. Ember então se virou para Tira e questionou. Quem era essa Maia mesmo? Princesa do reino de Skadi, consorte real do reino Skifal, uma das duas flores intocadas, líder da Câmara das Mil Informações. Tira respondeu e Ember pareceu com sobrancelhas com espanto. Essa é uma longa lista de títulos. De fato. Tira concordou. A Maia era alguém que até ela respeitava. Ela era uma mulher inteligente, embora a mudança em sua atitude quando as coisas chegam ao Nux seja um pouco preocupante. É essa a razão pela qual ele está mostrando um favoritismo tão flagrante. Ember questionou enquanto olhava para Nux e fazia beicinho. Nux achou o beicinho do general de guerra especialmente fofo. No entanto, ele decidiu o mal-entendido. Esse não é o caso, a Maia é um pouco diferente. Dizendo isso, ele gritou a mão e névoa negra saiu. Nux então explicou sobre o físico de Amaya e Ember finalmente conseguido. Então ela já tem algo que a tornaria mais forte. De fato. Nux concordou. Tudo bem, vamos deixá-la em paz então. Ember e Tira concordaram. Ninguém sabia quando o treinamento se tornou algo pelo qual eles eram responsáveis. Pode-se dizer que a nova amizade é mais forte do que esse anterior. Nux olhou para os dois e brilhou. Afinal, é sempre bom ver suas mulheres se dando bem. Enquanto ele estava perdido nesses pensamentos, Ember se virou para ele. Eu quero conhecer minhas novas irmãs também. Que tal chamá-los aqui? Ao ouvir isso, Nux franziu a testa. Então, depois de pensar um pouco mais sobre isso, um sorriso apareceu em seu rosto. Isso não é uma má ideia. Como ele teve que passar a noite com Evan e agora, ele não poderá reservar mais tempo para eles. No entanto, se todos vierem morar com ele aqui, as coisas seriam diferentes. Além disso, ele também sentiu falta de morar com todos eles. Isso não parece uma má ideia. O sorriso de Nux se alagou. Mas onde eles vão morar? Seu quarto pode ser uma opção, mas tem muita gente lá. Outros professores perceberam algo mais cedo ou mais tarde. Tira questionou. O sorriso de Nux desapareceu. Eles não podem simplesmente ficar na casa de Ar. É bem grande, acho que ninguém notaria. Ember sugeriu. Nux pensou sobre isso e um minuto depois, um pequeno sorriso brincalhão apareceu em seu rosto. Ele poderia ver o caminho. A maneira de se aproximar de sua adorável professora Arvina. Tudo bem, vou falar com meu professor Nux riu e então se virou.
Onde você está indo? Tira questionou. Para conversar com a professora Arvina. Nux respondeu e então foi embora. Bem, ele parece animado. Ember comentou. Tira, porém, não disse nada. Ela sentiu que algo estava errado. No entanto, ela não conseguiu identificar o que era. No final, ela decidiu confiar em Nux e esqueceu disso. Por outro lado, em vez de ir até Arvina como ele disse, Nux saiu da mansão de Arvina, ativou seu ocultar e começou a andar pela academia. Não consegui usar um recurso tão grande, embora estivesse bem na minha frente. Nux estreitou os olhos. O cultivo corporal é um caminho de cultivo completamente diferente que ninguém neste mundo conhece. Porém, com seu sistema, ele não apenas não sabe disso, mas também tem maneiras de usá-lo em benefício de suas mulheres. No entanto, mesmo depois de estar aqui há meio ano, ele não agiu de acordo. Isso foi perturbador. Preciso usar meu sistema com mais eficiência. Supreme Arengon System capítulo 360 Descuidado. Muito descuidado. Para não usar seus ativos de forma eficiente. Isso não poderia ficar mais idiota. Quanto mais Nux pensou nisso, mais ele se amaldiçoava. Porém, ele sabia que fazer algo assim não adiantaria. No final das contas, ao invés de se xingar inutilmente, é melhor aprender com isso e pensar um pouco mais sobre tudo isso. Pensando em tudo isso, Nux iniciou sua caminhada. Uma caminhada onde ele apenas pensou em coisas diferentes por conta própria. A caminhada onde ele descobriu nossos problemas que enfrentaria sozinho, sem a ajuda de Amaya, Felberto ou Tira. A caminhada onde ele conversava consigo mesmo. Algo que ele não faz há muito tempo. Seu sistema é forte. Um pouco forte demais. É uma coisa boa, mas também pode ser considerada ruim. Com tanto poder em suas mãos, Nux tornou-se vaidoso. Como ele nunca enfrentou nenhum desafio, ele ficou descuidado. De mortal a cultivador King Stage, sua jornada foi incomparavelmente mais tranquila em comparação com qualquer pessoa normal. No entanto, agora, as coisas mudaram. Seu próximo objetivo, o estágio Imperador. Esta etapa foi diferente. Foi incomparavelmente diferente de qualquer outro estágio de cultivo. Se ele não mudar de forma como a idade, enfrentará graves consequências. Status, nome, Nux Leander, idade, 18, cultivo de mana, rei, cultivo cabo, rei, físico, físico do demônio da névoa devoradora, avançado mais vírgula, talento, alto, NVL, 60-61, VP, 1620-1620, MP, 2101-2110. Para 162 a 164, AGL 172 a 174, VIT 160 a 162, STM 199 a 201, INT 210 a 211, DEF 159 a 161, pontos em branco 189 a 192, habilidade, toque do desejo, olho do discernimento. Sentido, assassino profissional, ocultar, selo do harém, selo do escravo, malandro, portão do harém, selo do som, avanço, regeneração. Desta vez, ele leu atentamente as habilidades que adquiriu e desbloqueou. Não é suficiente. Estes não são suficientes para lidar com o estágio do imperador. Pensando nisso, os olhos de Nux pousaram em outra seção, pontos do sistema. 84.534, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Loja do sistema, técnicas de cultivo de 1 estrela, 100 pontos do sistema, técnicas de cultivo de 2 estrelas, 200 pontos do sistema, 7 técnicas de cultivo de estrelas, 10.000 pontos do sistema. Ainda havia mais, mas Nux rapidamente decidiu ignorá-los e passou para as próximas colunas. Livros de habilidades de 1 estrela, 10 pontos de sistema. Livros de habilidades de 7 estrelas, 1.000 pontos do sistema. Armas, 1 armas estelares, 10 pontos de sistema. 7 armas estelares, 1.000 pontos de sistema. Habilidades de 1 estrela, 100 pontos de sistema. Habilidades de 2 estrelas, 200 pontos de sistema. Habilidades de 3 estrelas, 500 pontos de sistema. Habilidades de 4 estrelas, 1.000 pontos de sistema. Habilidades de 5 estrelas, 2.000 pontos de sistema.
6 habilidades estelares, 5.000 pontos de sistema. Habilidades de 7 estrelas, 10.000 pontos de sistema. Novamente, ele abriu a loja e foi direto para a seção de habilidades. Lá, ele viu uma seção que normalmente ignora. Habilidades de 8 estrelas, 100.000 pontos de sistema, 8 estrelas. Tecnicamente falando, este nível foi um nível superior ao Imperador. Essas habilidades devem ser incomparavelmente mais fortes do que as habilidades de 7 estrelas, que Nux acredita serem muito poderosas. Essas habilidades devem ser algo que Nux pode usar para derrotar os cultivadores do Imperador. E ele vem ignorando isso há muito tempo. Claro, ele é um grande idiota para simplesmente ignorar algo assim. Ele tinha seus motivos. Quando ele veio a este mundo, 100.000 pontos do sistema eram um grande negócio para ele. Portanto, ele nem olhou para esta seção agora. Mesmo agora, depois de ter crescido tanto, 100.000 ainda é um grande número para ele. Porém, no momento, ele tem 85.000 pontos de sistema. Chegar a 100.000 não foi difícil. Apenas uma viagem para Blood Wilderness e Buon. Ele tem os pontos que eu preciso. Por que ele não estava fazendo isso então? Isso porque isso era uma farsa. Não importa o quanto ele tente, ele nunca conseguirá selecionar habilidades de 8 estrelas. Esta seção foi bloqueada. Inicialmente, ele pensou que precisava de 100.000 antes de poder desbloquear isso. No entanto, mais tarde ele percebeu que isso não era verdade porque 8 armas estelares, 10.000 pontos de sistema. As armas de 8 estrelas que custam 10.000 pontos de sistema. Ele tinha mais de 10.000 pontos de sistema agora. Porém, mesmo depois disso, uma seção de armas 8 estrelas está bloqueada. O mesmo se aplica a todo o resto. Qualquer coisa acima de 7 estrelas dentro da loja está trancada e Nux não tinha ideia de como quebrar essa fechadura. Esta foi a razão pela qual ele tem ignorado esta seção há muito tempo. Este também foi um dos problemas que ele enfrenta atualmente. Hugo. Tanto faz, vou comprar algumas habilidades e armas de 7 estrelas para eles. No final, Nux apenas balançou a cabeça e parou de pensar nesse bloqueio de 8 estrelas e começou a pensar em diferentes maneiras de ficar mais forte. Claro, ele não comprará nada agora. Para isso, ele discutirá coisas com suas mulheres. No final, são eles que usam essas habilidades e armas. Observando isso em sua mente, Nux mudou sua atenção para o próximo problema que estava relacionado ao seu ocultar e sentir. Ocultar e sentir são as habilidades das quais ele depende há muito tempo e são duas das habilidades mais usadas que ele possui. Porém, recentemente, essas duas habilidades têm falhado com ele. Nux observa que sempre que Ember está envolvido, Sense falha. Com Seal, por outro lado, funciona perfeitamente bem contra Ember. Na verdade, além da época em que ele estava assassinando aqueles bastardos do Soliat, com Seal, nunca deixou de funcionar. No entanto, é isso que o torna tão perigoso. Para Sense, Nux tinha uma ideia aproximada de que falhou quando Ember estava por perto. Sentido, é uma habilidade de 5 estrelas. Ember, no entanto, é um King Stage cultivador, que é feito a 6 estrelas. Nux acredita que como o tier de Ember é maior que sua habilidade, Sentido, falha na frente dela. No entanto, isso introduz outro problema. Ocultar é uma habilidade de 7 estrelas, algo que nem mesmo o Imperador pode vencer. Então por quê? Porque falhou. Espere. De repente, Nux parou seus passos ao perceber algo. Seus olhos então se moveram e pousaram em suas habilidades novamente. Habilidade, toque do desejo, olho do discernimento, sentido, assassino profissional, ocultar, selo do harém, selo do escravo, malandro, portão do harém, selo do som, avanço, regeneração. Ele finalmente conseguiu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.